Fala galera, tudo bom? Tá começando mais um Scatocast, o último podcast da sua vida. Pessoal, vamos continuar com o enredo da grande tribulação, esse período que é o enredo final, é a história final da humanidade, do sistema deste mundo, ok? Então, olha só, Mateus capítulo 24, versículo 22. Ele fala assim: de fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado ou diminuído, ninguém sobreviveria. Mas este tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Outro ponto importante para a gente compreender o texto e compreender outras falácias sobre esse período. Se o tempo não fosse limitado, ninguém sobreviveria. Então, esse período de grande tribulação, ele terá acontecimentos terríveis, tão grandes que ninguém poderia sobreviver. Se eles durassem 6 meses a mais, 1 ano a mais, ninguém conseguiria sobreviver pelos acontecimentos da grande tribulação. Jesus não está falando especificamente o que vai acontecer de forma detalhada, porque João vai escrever isso no livro de Apocalipse, isso vai ser revelado. Na verdade, já existe toda um enredo profético em cada um dos livros proféticos sobre esses acontecimentos. Então Jesus não está preso a explicar esses acontecimentos, mas ele consegue trazer alguns pontos cruciais. E aqui ele traz esse versículo incrível, essa fala que nos traz um entendimento muito claro sobre algo importante. Qual que é? Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Ou seja, Jesus, ele está falando que Deus tem um tempo determinado para que essas coisas aconteçam, com o objetivo de não trazer mais nenhuma angústia ou algo que não seria suportável para os seus escolhidos. Esses escolhidos não são apenas o povo judeu, todos nós somos escolhidos. Se você está assistindo esse vídeo, você confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, você se entregou para Cristo, então você é um escolhido. A Bíblia deixa claro isso, que nós somos escolhidos, nós fomos predestinados a estar com Cristo, ok? Em nenhum momento até agora Jesus falou sobre arrebatamento, Jesus falou sobre a igreja não estar passando por esse momento. E aqui ele diz que os escolhidos estarão passando pela grande tribulação. Mas uma coisa que você precisa entender e que é muito importante é que a grande tribulação não tem como objetivo causar sofrimento para os escolhidos. A grande tribulação é a ira de Deus contra o império do anticristo. Quando nós estudarmos o livro de Apocalipse, ele vai estar trazendo detalhadamente vários acontecimentos sobre a grande tribulação. E nós vamos ver que tudo está direcionado para a humilhação e a destruição do império do anticristo, por causa da justiça divina e porque os seus santos estão na terra, ok? Esse é um ponto muito importante. Por que Jesus está trazendo essa mensagem, se não para nos alertar de algo que vai acontecer? Então, não adianta você estar preparado, não faz sentido você se preparar para algo que você não vai viver. Jesus está preparando os seus discípulos, a sua igreja, para algo que ela vai passar, e você precisa entender isso. Então, vamos lá, versículo 23. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível,
até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Olha só que interessante isso. Jesus está dizendo que falsos cristos vão se levantar. Eles vão se levantar e vão fazer sinais, maravilhas e prodígios com o intuito de enganar os escolhidos. Ou seja, agora ele está apontando para todos aqueles que o seguem, aqueles que são chamados para estar com ele. Então, por esse tempo ser tão terrível e pelas grandes aflições, imagina você está passando pela grande tribulação. Você esperou a vida inteira, a sua vida inteira você foi ensinado que a igreja seria arrebatada de uma hora para outra, antes do anticristo. E agora você está vendo o anticristo, você não foi arrebatado e você está totalmente despreparado. E esse é o grande mal dessa teologia. Por quê? Porque ela não te prepara para aquilo que vai realmente acontecer. É verdade. Então, você não está preparado para esse momento. E isso é um ponto importante porque os falsos cristos vão se levantar fazendo sinais, maravilhas e prodígios. Você vai estar despreparado porque você nunca pensou na possibilidade de estar como igreja passando pela grande tribulação. E um homem vai surgir próximo à sua cidade. E ele vai andar sobre as águas. Esse homem vai ressuscitar alguns mortos. Ele vai fazer com que do céu caiam bolas de fogo. Ele vai curar enfermos. E ele vai dizer: eu sou Jesus. E agora chegou a sua hora. Venha, me siga. Ele está fazendo sinais, maravilhas e prodígios. Você não foi arrebatado. Você está na tribulação por causa do desespero, por causa da falta de preparo, a falta de ensino. Você vai seguir falsos cristos. Então, esse é o grande problema das especulações, das teorias de conspiração, dos pensamentos aleatórios, desses filmes, novelas, livros deixados para trás. Tudo isso vai ser o grande engano. Esse é o grande problema. Jesus anunciou já no começo desse sermão que o engano é o inimigo da igreja. Nem Satanás vai estar se opondo tanto à igreja quanto o engano. Então a falta de sabedoria vai fazer com que muitos pereçam nesse dia. Então você precisa compartilhar essa mensagem. Você precisa se inscrever no nosso canal, você precisa curtir esse vídeo e você precisa compartilhar isso para as pessoas que estão necessitadas desse conhecimento. Faça isso, nos ajude a compartilhar essa mensagem. Nós não estamos buscando só apenas um crescimento, não é isso. Essa mensagem precisa ser compartilhada. Então vamos continuar. Versículo 26. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Olha só como isso é forte. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo, não acreditem em ninguém, mesmo que essa pessoa apareça com chagas nas mãos e nos pés, com o rosto do Jesus do The Chosen. Só tenha cuidado. Andando sobre as águas e ressuscitando os mortos. Imagina que a sua esposa, ela morreu há 2 dias na grande tribulação. Faz 2 dias que a sua esposa está morta na grande tribulação. E por causa do caos social, não existe IML, não existe como você fazer um enterro, e você está escondido em sua casa. E esse homem que eu acabei de escrever aparece na porta da sua casa e ressuscita a sua esposa. Um grande sinal, uma grande maravilha. E você segue essa pessoa, mas ele é um falso Cristo. Para pensar nesse cenário agora. Olha só tudo que está acontecendo ao seu redor. Se você não tiver estruturas internas, conhecimento, sabedoria,
que vem do alto, através das Escrituras e do Espírito Santo, você não vai conseguir suportar todas as pressões desse dia, desses dias, desse período chamado Grande Tribulação. Vários anticristos estarão espalhados com o poder de Satanás para corromper os escolhidos. O foco vai ser os santos. O foco vai ser o engano à igreja. Você precisa estar preparado para isso. E Jesus está dizendo, não acredite de maneira nenhuma em nenhuma pessoa que se disser ser eu. Mas como você vai reconhecer o anticristo? Como você vai reconhecer Jesus? Como você vai reconhecer os falsos profetas se você não estiver estudando sobre isso? O problema é que Satanás lançou uma mentira na igreja. E a mentira é que se você estudar o livro de Apocalipse, você vai ficar doido. Você vai ficar louco e você não vai conseguir entender nada do que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. E que, não importa se é assim ou assado, porque o dia e a hora ninguém sabe, então você não precisa estudar. Isso é mentira. Se você não precisasse estudar sobre isso, Jesus não teria perdido o seu tempo falando sobre isso. Paulo não teria escrito isso em todas as suas cartas. João não teria recebido a revelação do livro de Apocalipse. Você precisa entender a importância disso. Olha só, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo? Que nós devemos esperar, durante a grande tribulação, a volta de Jesus. E assim como o relâmpago, preste atenção nisso, o relâmpago, ele brilha, lampeja no leste e vai até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus está falando sobre algo que nós vamos estudar futuramente, que é a sua grande comissão, o seu retorno triunfal, onde ele vai rasgar os céus e dos céus ele vai aparecer em todos os lugares da terra. E aí vai acontecer aquilo que nós verdadeiramente esperamos, que é o arrebatamento. E isso vai estar no nosso próximo vídeo. Amém? Então se prepara, na próxima terça nós vamos concluir essa fala de Jesus sobre esse período. Mas preste atenção nisso. Assim como um relâmpago, ele brilha do leste e vai até o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está falando, eu vou aparecer nas nuvens. O relâmpago, ele aparece nas nuvens de forma visível. Ele é a manifestação visível daquilo que seria um trovão. O trovão é o estrondo, é um estrondo que você ouve. Mas o relâmpago é esse estrondo sendo visível nas nuvens, cortando as nuvens. Então assim será a vinda do Filho do Homem. Será visível e nas nuvens. Onde estiver os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, ok? E aqui embaixo agora, eu acho que é aqui, se não é aqui, se não pode ser aqui em cima, mas em algum lugar dessa tela que você está vendo, vai aparecer o nosso último vídeo. Então vai lá e assiste. Se você ainda não assistiu, você precisa assistir para entender melhor esse vídeo. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Até o próximo Scatocast.